Olá, este é o canal Pensador Calculista. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo vamos determinar a posição do centroide de um quarto de círculo, mas também de meio círculo e do círculo inteiro. Vejamos agora o caso da determinação de um centroide de um quarto de círculo, uma área, portanto, de um quarto de círculo. Então aqui está o meu quarto de circunferência, onde, claro, a equação explícita desta superfície externa, desta linha externa, melhor dito, é a raiz quadrada de R2 menos x2, considerando, claro, que o raio desta circunferência é R, circunferência de raio R. Então aqui é R e aqui também. Então, claro, o meu XC é a integral de 0 até R de x vezes dA, dividido pela área da circunferência deste quarto de círculo, que é π R2 sobre 4. Muito bem, façamos então o cálculo do momento estático. Então, o momento estático em x é igual à integral de 0 até R de x vezes dA, onde dA é y dx. Então, meu dA é y dx, que é a raiz quadrada de R2 menos x2 dx. Então, chamando U igual a R2 menos x2, du será menos 2x dx. Então, lógico, x dx é menos du sobre 2, então a integral indefinida, integral de raiz de u vezes du sobre 2 vezes menos du sobre 2 é igual a meio, menos meio, melhor dito, da raiz quadrada de u elevado ao cubo sobre 3 meios. Ok? Então, este momento estático é esse 2 cancela com este 2, e eu vou ter menos 1/3 menos a raiz quadrada de R2 menos x2 elevado ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a R. Então isso vai me dar, em R dá 0 e em 0 dá R3 sobre 3. Então aqui eu tenho, como aqui em 0 é menos R3 sobre 3, juntando com este menos, eu vou ter R ao cubo sobre 3. Então meu XC é o momento estático, R3 sobre 3, dividido por π R2 sobre 4, cancelo, e eu vou ter então meu XC igual a 4R sobre 3π. É um resultado que convém especialmente às pessoas que farão mais tarde a disciplina da mecânica geral, convém memorizar esses resultados ou quem sabe guardá-los em algum lugar, porque eles serão recuperados em breve. Então, centroide de um quarto de círculo na posição x, 4R sobre 3π. Ok? Então, o meu YC, observe que a minha expectativa é obter o mesmo resultado, porque a única diferença é que eu vou colocar se eu colocar o eixo x no lugar y no lugar de x e o x no lugar de y,
quarto de circunferência será o mesmo. Portanto, YC eu espero obter 4R sobre 3π. Mas vejamos, então, como as cotas y serão sempre a metade da altura desse elemento de área, então o meu momento estático do numerador então é meio da integral de y dA. Por quê? Porque y é f de x, mas o y sobre 2 é a cota, nós falamos isso já em um outro vídeo, é a altura do centroide do elemento de área. Então, por isso, meio de y dA. Se esta curva não estivesse encostada aqui no eixo do x, talvez não valesse a pena colocar esse meio aqui para não confundir. Porque, relembro, este y é a altura do centroide do elemento de área. Quem é o elemento de área? O elemento de área é aquele que ali está. É este retângulo, certo? Então, esse aqui dividido pela área. Vejamos, então, o momento estático em y. O momento estático em y é meio. Por isto, acrescentei este meio. Este meio pertence ao y sobre 2, que é a altura do centroide do centro do elemento de área. Então, na verdade, essa altura já incorpora o meio também. Meio vezes y me dá a altura do centroide do elemento de área. Então, é meio da integral de y, raiz quadrada de R2 menos x2, vezes dA, raiz quadrada de R2 menos x2 dx. Então, isto é integral de 0 a R, porque é como varia x. Estou integrando em x. Então, isto é meio da integral de R2 menos x2 dx, que é meio de R2x menos x ao cubo sobre 3 de 0 a R. Ora, isto é meio. Então, quando eu avalio aqui em R, dá R ao cubo. R ao cubo menos R ao cubo sobre 3. Então, o momento estático em Y é meio de 2R ao cubo sobre 3, que é R3 sobre 3. Portanto, meu YC é o momento estático R3 sobre 3, dividido por πr2 sobre 4. Então, novamente, vamos obter 4R sobre 3π, como já estávamos esperando. Obtivemos, então, o 4R sobre 3π. Que tal a meia circunferência? Então, aqui eu tenho o meu x, aqui eu tenho o meu y, aqui eu tenho a minha meia circunferência de raio R. De raio R. Qual é a minha expectativa? Se aqui eu obtive 4R sobre 3π para x e 4R sobre 3π para y, quanto será minha expectativa? O que eu estou esperando? Minha expectativa é xc igual a 0 e yc igual a 4R sobre 3π. Por quê? Primeiro, porque o eixo y é um eixo de simetria. Eixo y é um eixo de simetria. E por que eu estou esperando 4R sobre 3π para y? Ora, porque
1/4 de circunferência me deu a altura do centroide 4r sobre 3π, logo o outro quarto de circunferência que aqui está também será 4r sobre 3π. Quando eu fizer a composição dos dois, esse centroide não vai alterar. Que é como uma pessoa que tira nota 5 em 2 provas. A média não sobe nem desce, certo? Então, como os pesos também são iguais, porque as áreas são iguais, e mesmo que fossem diferentes, não alteraria, então o meu centroide vai continuar, vai permanecer 4r sobre 3π. Então vejamos, o XC não vou nem calcular, porque já vimos que é um eixo de simetria. Calculemos o YC, então, é o momento estático, integral agora de menos R a R, de Y sobre 2 vezes dA. Observe que coloquei Y sobre 2 porque os elementos de área tocam o eixo X. Se assim não fosse, talvez não fosse conveniente colocar esse Y sobre 2. Lembrando, novamente, que esta parcela aqui tem que representar a cota, a altura do centroide do elemento de área. Certo? Por isso coloquei y sobre 2, onde y é igual a f de x e é igual a raiz quadrada de r2 menos x2. E aqui vai passar a ser, então, πr ao quadrado sobre 2. Então vejamos o momento estático, integral de menos r a r de y sobre 2. Raiz quadrada de R2 menos x2 sobre 2, raiz quadrada de R2 menos x2 dx, que é então igual a meio da integral de R2 menos x2 dx, que é, portanto, igual ao meu momento estático a meio de R2x menos x ao cubo sobre 3, de menos R, perdão, de menos R até R. Então, isto é meio vezes, avaliado em R dá R3 menos R3 sobre 3, menos avaliado em menos R dá menos R3 mais R3 sobre 3. Por que esse segundo mais? Porque menos R ao cubo dá menos R3. Com este menos aqui do teorema fundamental do cálculo, eu tenho mais. Então aqui eu tenho meio de 2r ao cubo sobre 3, e aqui menos 2r ao cubo sobre 3, com o menos aqui de fora, vai dar mais 2r ao cubo sobre 3, que vai me dar, o meio cancela com o 4, 2r ao cubo sobre 3. Portanto, a posição y do meu centroide é o momento estático 2r ao cubo sobre 3 dividido por πr2 sobre 2, R2, então eu tenho 2r sobre 3 vezes 2 sobre π, que dá os mesmos 4r sobre 3π que esperávamos. Que tal a circunferência inteira? Não tem graça, né? A circunferência inteira de centro na origem tem, claro, xc igual a 0, yc igual a 0. É claro que
o centro da área da circunferência inteira está no seu centro geométrico. Então aí temos mais alguns exercícios complementares sobre centro de área.